Com um charme comparado a de Richard Gere e a sabedoria do mestre Yoda, Kaique Pegorier é um homem único. E que homem, minha gente! Com mais de 27 anos de carreira, passou por diversas posições de liderança nas áreas de tecnologia e telecomunicação. E hoje seu trabalho se destaca na mentoria de startups pela Endeavor. No episódio da semana batemos um papo sobre novas lideranças, intencionalidade e, é claro, mentoria. Tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar. Podcast que é um mestre dos magos para essa aventura que é o empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando também que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras em todos os streamings de áudio e também publicamos conteúdo no Instagram e no TikTok no @PodeSonharPDC. Eu sou o Miguel, estudante de empreendedorismo da Link School of Business. Eu sou Briela Azevedo, especialista de marketing digital e sua co-host. Muito bom. E hoje estamos aqui, turma, com um convidado mega especial, que eu tenho um carinho incrível, o Kaique Pegorier, que, olha, tem um currículo longo que a gente trouxe, Kaique. Já foi diretor de desenvolvimento de negócios, diretor de vendas, vice-presidente de inovação e hoje também atua como mentor voluntário na Endeavor, ajudando a promover empreendedorismo de alto impacto em vários países. Kaique, faltou algo aqui no seu currículo, cara? Como é que... A gente vai explorando ao longo da conversa. Boa. A lista é longa. Muito bom, muito obrigado por estar aqui conosco, cara. Prazerzaço. Eu que agradeço vocês me receberem. Muito bom. E Kaique, cara, eu acho que valeria muito a pena você contar um pouco sobre sua trajetória. Já passou por várias coisas, várias áreas diferentes, cara. Quem que é um pouco do Kaique, além do que a gente descreveu aqui? Já começou com uma pergunta difícil. Né? Olhando para trás, as coisas são mais fáceis, né? Ao longo da carreira, como a vida não vem com manual, então ao longo da carreira as coisas vão acontecendo. O mundo mudou muito nos últimos 30 anos, meus 30 anos de carreira. Então é difícil resumir tudo isso de uma forma muito lógica, né? Mas olhando para trás, as coisas começam a fazer sentido. Eu acho que teve 2 drivers muito importantes na minha vida profissional. O primeiro foi aprender. Então, olhando para trás, eu percebi que toda vez que eu estava num determinado desafio e eu começava a sentir que estava ficando estacionado, aquilo, em geral, me motivou a buscar novas oportunidades. Então, uma coisa era, enquanto eu estou aprendendo, eu estou feliz. Se eu parar de aprender, eu não fico feliz. E a outra coisa, eu sou um generalista. Eu acabei, então, passando por uma série de indústrias. Então, quem olha meu currículo, acha ele meio esquizofrênico, porque eu sou engenheiro químico, fiz um mestrado que eu não terminei em catálise heterogênea, que eu achava que ia ser engenheiro químico a vida inteira. Fui fazer um MBA, comecei a trabalhar com negócios, ainda na White Martins, dei uma sorte enorme, se você quiser a gente pode explorar isso, porque pode ser, sei lá, pode ser um exemplo de como a vida acontece, pessoal que estiver ouvindo. Fui fazer um mestrado no MIT, que foi o grande trampolim da minha carreira. Quando voltei, não voltei para engenharia química. Sabia que se eu não voltasse para química, eu queria ou ir para TI ou para telecom, porque em 97, quando eu terminei o mestrado, o Brasil estava começando a privatização de telecomunicações e tinha recém-aberto o mercado de TI. Legal. Então eu sabia que se eu não fosse para química, esses eram 2 caminhos que eu acabei indo para telecomunicações. Fiquei... A gente pode conversar mais ou menos 11 anos de telecomunicações, então vi esse aparelhinho que nos ajuda e perturba o tempo todo. E me sinto às vezes meio culpado quando eu vejo acontecendo. Eu implementei e vendi as primeiras redes celulares aqui junto com outros fornecedores para uma empresa americana. Quando eu comecei a bater com a cabeça no teto e comecei a sentir que eu não estava aprendendo, eu fui chamado para montar uma empresa americana aqui também de telecom, chamava Telcordia. Hoje ela é parte da Ericsson. E aí foi meio que minha primeira experiência empreendedora, mas a melhor forma de empreender com o dinheiro dos outros, que era montar uma empresa aqui no Brasil. Mas foi muito legal, a gente pode explorar, tem muitas lições interessantes dessa experiência. Aí eu vi que o chinês tinha entrado em telecom, começou uma distribuição de valor incrível, eu falei, quero sair de telecom. E tentei ir para TI e tal, e acabei indo fazer um projeto de uma bolsa de derivativos de energia elétrica, a primeira plataforma de negociação
de energia com transparência de preços. Nossa. Durante 2 anos, atraímos o Ike no ápice do Ike Batista para o projeto. Então tem uma conversa divertida de como é que foi falar com o Ike. A gente botou X no nome para mostrar para ele, porque ele tinha tudo em 3 letras com X. Verdade. Foi super legal, eu aprendi barbaridade. Saí desse projeto, não vi ele entrar em ação, saí dali. Saiu E antes. fui chamado. A gente pode explorar isso também, porque tem lições para quem quer sair da vida, quem está na vida corporativa e resolve empreender, tem algumas lições, algumas cicatrizes que eu tenho aqui que talvez sejam úteis para a audiência do Pode Sonhar. Aí fui chamado para uma empresa americana que estava entrando no Brasil, comprando um distribuidor de recarga nacional, né, recarga de celular. Mas era uma empresa de pagamentos fora do Brasil. Então, foi super bacana, porque, primeiro, eu tinha vindo de um mundo de venda complexa e de coisas muito complicadas, né? Alta tecnologia. Eu nunca tinha tocado uma empresa que tinha o ritmo de distribuição, que era a distribuição de recarga, que é um item eletrônico, mas podia ser distribuição de qualquer outra coisa. Tem outro ritmo. É muito mais... Se você demorou 5 minutos para decidir, já demorou demais. É tudo num ritmo muito... e num ciclo muito mais curto. E chegou a faturar mais de R$1 bi a empresa aqui no Brasil. E a gente lançou cartão presente. O primeiro cartão presente ativado num frente de caixa de um grande varejo no Brasil, fomos nós com Pão de Açúcar. Então, bacana. A gente introduziu, tem uma história com a Apple também, porque a Apple na época tinha o cartão de iTunes pré-pago, né? Que era o grande cartão pré-pago, e a gente ganhou a concorrência da Apple no Brasil e eles acabaram nunca lançando o produto no Brasil. Então tem lições aí também. E daí fui chamado pela Croton, que estava fazendo a fusão, anunciando a fusão com a Anhanguera, para ser o primeiro VP de inovação lá, com inovação no título. Então eu escrevi o primeiro plano de inovação ou de transformação digital, para falar a expressão que é mais da moda, mesma coisa para mim, para uma empresa do tamanho da Croton em 94. 2014, que 94, 2014, muito antes, 1 ano, 2 anos antes desse boom de empreendedorismo, de transformação digital no Brasil. Legal. Saindo dali, fiz alguns projetos com investidores em educação, e aí em 19 eu encontrei, por acaso, o Álvaro Chocair, me apaixonei pelo projeto da Link, ele acabou me convidando para ser sócio e participar do lançamento da faculdade, e aí em janeiro de 2020, ninguém sabe, ainda com a pandemia assim esquentando, né? Mas ainda não estava full steam, né? Eu fui de corpo e alma para ajudar a lançar a Link. Sensacional. Pô, tem muita coisa aqui pra gente conversar, Kaique. É um cara mega experiente. Sou muito fã desse cara que tá aqui falando, viu, turma? Então, eu sou muito suspeito pra falar. Já me ensinou muito. E, pô, a gente certamente teria conteúdo aqui pra falar por dias, assim, pra compartilhar a experiência. Mas posso te interromper? Porque tem um aspecto que eu não coloquei no meu resumo, que foi meio... Não resumo, né? Meio longo. Mas, ao longo desses 30 anos... A partir de 2000, eu voltei dos Estados Unidos, eu terminei o mestrado em 97, fui trabalhar pela Lucent lá 2, 3 anos. Quando eu voltei em 99, logo depois, em 2000, nasceu a Endeavor no Brasil. A Endeavor, né? E eu tinha tido o privilégio de conviver em Boston, com um ambiente que na época você falava de New Ventures, não se falava tanto o termo startup. E para mim era claríssimo, isso é uma frase que você me disse que era para falar olhando para aquela câmera, Para essa aqui é a sua. não se faz um país sem empreendedores. É simples assim. Então, para mim, eu me apaixonei pela ideia da Endeavor e sou voluntário desde então. Então, faz mais de 23 anos que eu colaboro com a Endeavor. Legal. Como tinha outro nome na época, agora como mentor voluntário. E a outra, assim, eu descobri então com esse convívio com a Endeavor, a minha paixão por empreendedorismo, que foi parte do que me atraiu para o projeto da Link. E a outra coisa foi a Fundação Estudar, que me deu bolsa parcial para ir para o MIT. E quando eu voltei dos Estados Unidos, eu me envolvi também como voluntário. E há 20 e tantos anos, eu contribuo de todas as formas que eu posso para os bolsistas atuais e os jovens, né, que estão entrando na Fundação Estudar. Então são as minhas 2 cachaças, vai, fora assim, da carreira normal, sei lá o que é normal,
Mas fora dessa, assim, carreira, Sim. essas duas atividades vêm me acompanhando há mais de 20 anos. Pô, isso é super legal, dá pra ver também, Kaique, o quanto isso faz parte de você, assim, as mentorias, ajudar jovens que estão nessa jornada empreendedora, e eu acho que seria muito bacana, cara, você contar qual que é o foco das mentorias que você se engaja, participa em ambas as instituições, Kaique. São bem diferentes, né? Mas o que é? O assunto é bom. O termo mentor, nos últimos 10 anos, eu acho que se vulgarizou muito. A gente é craque nisso no Brasil, né? Pegar uma palavra... aconteceu isso com coach. Todo mundo virou coach. De repente, coach era qualquer coisa. Não, coach tem uma definição e tem pessoas que se prepararam para ser coach. Né? O mentor é a mesma coisa. Né? Assim como qualquer outra função, eu não acho que mentoria é uma coisa natural para todo mundo. Né? Eu acho que o bom mentor tem características específicas. Então, ser um bom mentor não vem com ranking na empresa onde você trabalha, não vem necessariamente com experiência. Eu vi uma frase muito boa, que é: inteligência não é sinônimo de sabedoria. Então, tem gente que é inteligente, mas não é sábio. Né? Legal. Então, tem gente que é muito boa, é um ótimo executivo, mas não é um bom mentor. Não tem paciência, não tem generosidade com conhecimento. O que eu acho que tem em comum é que o mentor não é uma pessoa que tem que dizer o que você tem que fazer. O Miguel vai lembrar, porque esse cara foi um dos que mais aproveitou mentoria. Ele é da primeira turma da Link. E eu, quando montei a mentoria lá, primeiro eu e o Álvaro mentoramos todo mundo, que era a primeira turma de 50 alunos. Exato. E o Miguel aproveitou muito isso. Né? Então eu sempre falei que numa mentoria, acho que o papel do mentor é compartilhar experiência e conhecimento para o sucesso, para ajudar no sucesso do mentorado em atingir os seus objetivos. Então, a pior pergunta que você pode fazer, porque é uma pergunta que o mentor não pode responder, é: poxa, eu quero ir para a direita ou para a esquerda, o que eu faço? Eu nunca vou dizer para você, vai para a direita ou vai para a esquerda. O que eu posso fazer é te ajudar a entender o que quer dizer ir para a esquerda, quais são as consequências de ir para a esquerda, e o que quer dizer ir para a direita e quais são as consequências de você ir para a direita, para ajudar você a tomar a decisão. Então a tentação é enorme, ainda mais para quem é pai, né? De querer dizer o que você vai fazer, mas você não pode. Não pode. Você não pode interferir com a vida. Você está ali para emprestar conhecimento e experiência. Te dá uma ótima ponte. Porque, para mim, essa é a definição do líder moderno, do líder digital. Então, o líder moderno é um líder mentor. Porque o líder anterior era um cara top-down. Então, as empresas no Brasil ainda tem no mundo inteiro, muita empresa funcionando assim. Sim. Era liderança top-down. Então, você tem alguns poucos num Olimpo que sabem e conhecem e pensam e dizem para os demais o que eles têm que fazer. Isso não existe mais. Então, a nova liderança, para mim, é a co-liderança. E o que é co-liderar? É você compartilhar o que você sabe, compartilhar o que você conhece e ajudar no sucesso daqueles que trabalham com você, não para você. Eles não estão abaixo de você. Então, em vez de ser uma liderança assim, uma liderança ombro a ombro. Né? Você está junto e porque você está junto, você tem a oportunidade de compartilhar o que você sabe. E com isso, com sorte, ajudar aquela pessoa a ter sucesso nos desafios que ela tem no dia a dia. Para mim, isso é liderar. Então, mentorar tem uma participação. Para mim, o líder digital, o líder da era digital, é um líder mentor. Faz sentido? Faz total sentido. Muito bacana como esse entendimento vai mudando também, né, Kaique? Pô, você tá mentorando já há bastante tempo, então você observar essas mudanças geracionais, o líder digital, pô, isso é muito valioso, o quanto isso vai mudando ao longo do tempo. E eu acho que seria muito legal, Kaique, você que tem essa visão de quem são as pessoas que estão exercendo a liderança
hoje em dia, o que são os desafios que essas pessoas enfrentam? É de fato liderar, não entender qual o papel delas ali liderando? O que você observa são os principais desafios? Boa pergunta. Dificílimo, e provavelmente eu não vou esgotar uma lista de desafios, mas os problemas e os desafios que eu vejo hoje têm muito a ver com os problemas e desafios que a gente tem no mundo de hoje. Então, uma palavra importante para mim é intencionalidade. Eu já explico. Tá. A outra palavra muito importante para mim é presença. E a outra para mim é generosidade. Vou tentar explicar o que eu quero dizer com essas três, né? E por que isso tem a ver com os desafios de um líder. Um dos problemas muito sérios hoje na sociedade que a gente vive, para mim, é o excesso de velocidade das coisas. Então, com os jovens do staff da Link e com muitos alunos, né? Eu tive a experiência, e tenho até hoje com outros jovens, né? Eu era abordado por alguém, ok, que você pode me ajudar com isso? A gente começava a conversar e daqui a pouco a conversa começava a se estender e a pessoa que eu mais ouvia, e ainda ouço, puxa, eu não queria atrapalhar você, a gente está perdendo muito tempo com essa questão. É importante o assunto? Então você separa uma hora, talvez não agora de improviso, mas separa um momento e conversa sobre o assunto. Existe um imediatismo que é catalisado pela nossa convivência com as redes sociais, que está fazendo com que a gente esteja vivendo um momento de superficialidade. Eu gosto de dizer que a gente vive a síndrome da página 2. Todo mundo lê até a página 2, e aí faz um post genial no Instagram, parece que ele leu o livro inteiro, mas ele só leu até a página 2. Porque é o suficiente para você fazer o post maneiro. E porque você tem que ler 845 coisas que chegaram para você via WhatsApp, via redes sociais. Então, ao invés de você intencionalmente escolher o que você quer ler, que tem a ver com os seus objetivos, você tem que ficar lendo um monte de manchete também para você dar like ou não dar like, e acaba sendo um consumo muito superficial e pouco intencional. Faz sentido? Faz. Então, para mim, desafio do líder é esse. É um dos desafios. Como é que eu primeiro estou presente e sou intencional com relação às minhas relações com todo o meu time? Então, bom líder, e se vocês já passaram por isso, ou já encontraram alguém assim, é impressionante, porque é aquela pessoa que quando está com você, está 200% com você. Verdade. Então, se eu tiver com vocês, aqui agora, óbvio que eu botei o celular no não perturbe, mas acho que o Miguel é testemunho disso, se eu estiver conversando com você, a gente vai fazendo uma reunião, eu não olho para o celular. Se eu olhar para o celular, e a única coisa que toca no meu celular são meus pais, que estão com mais de 85 anos, um 86 e outro 87, moram no Rio, minhas duas filhas e minha esposa. Então, se vibrar ou fazer alguma coisa, é porque é uma dessas pessoas, e aí eu vou pedir desculpas e vou ver se eu preciso atender. Fora isso, eu não vou atender. Eu pelo menos tento estar 100% vivendo aquele momento. Eu estou conversando com você, eu estou aqui com você. Então, isso é um desafio do líder moderno. Por quê? Porque o raio do aparelhinho fica vibrando a cada 3 segundos. Então, É verdade. isso tem a ver com intencionalidade e a gente já entra no tema de presença. Acho que as pessoas não estão mais presentes. Ninguém mais está presente. Você entra numa reunião, está todo mundo olhando para o celular. E outra coisa, né, que às vezes a pessoa fala com você com o celular na mão, né? Esses dias eu vi um vídeo de alguém demonstrando se eu tô falando assim, ó, com o celular na mão. Eu tô mostrando que, às vezes, o Kaique aqui não é a coisa mais importante para mim, né? Se eu tô com o celular na mão falando... O Simon Sinek tem uma pílulazinha dele no YouTube genial,
que ele fala que se você tira o celular do bolso e põe sobre a mesa, você já está comunicando que aquela pessoa que está com você não é importante. Então, ele é radical. Ele acha que... Eu gosto de botar na mesa, porque eu uso o Android, se eu ponho a tela para baixo, ele não faz barulho nenhum. Funcionalidade do Android. Então eu tiro ele do bolso porque ele me incomoda. Mas ele é contra, inclusive, isso. Ele acha que você não pode... Se eu estou jantando com você, e ele tem uns amigos que ele conta, que quando eles vão jantar, eles não levam o celular para o jantar. Olha só. É um exercício incrível, né? Hoje em dia eu acho que fica todo mundo nervoso com isso, né, Gabriela? Mas tem que fazer. Então, intencionalidade. Em vez de você ficar lendo só o que te mandam, o que você tem que ler, porque você precisa e está dentro dos teus objetivos, e você sair da página 2. Lê o livro inteiro. Não lê a sinopse só. Né? Vê o filme inteiro. Não vê as 3 cenas que todo mundo está comentando. Isso é intencionalidade. É ser intencional com relação às coisas que você faz. Não fazer por acidente. E a segunda coisa é, outro desafio que tem a ver com o desafio do líder atual é, esteja presente, cara. Ainda mais quando você está com colaboradores, pessoas que trabalham com você, é muito parecido com um filho. Eu digo isso e repito há muitos anos, né? 90% que você ensina para os seus filhos não é o que você fala, é o que você faz. Né? Então, se eu, por exemplo, falar, olha, tivesse filho homem e falasse, respeite as mulheres, não sei o quê, e fosse super agressivo e desrespeitoso com a minha esposa e com mulheres na frente dos meus filhos, o que fica não é o que eu falei. É o que você fez. É o que eu fiz. Aliás, falando em livro, é um ótimo livro do Horowitz, né? What you do is who you are. Boa. O que você faz é quem você é. Sim, não é o que você fala. Tanto que quando perguntaram para ele, tem um vídeo dele que perguntam para ele, mas como é que você vende a E16Z para uma startup? Por que ela vem para você? Ele fala assim, a gente não vende. A gente fala, vai falar com quem já é investido da gente. Porque aí você vai falar sobre o que... Você vai ouvir o que a gente fez. As evidências, né? Evidência, não é blá, blá, blá. Então, o líder... lidar com os colaboradores, com os funcionários de uma empresa, as pessoas do teu time, é muito parecido com o filho. Então, 90% do que você passa para os seus colaboradores não é o que você fala, é o que você faz. Então, dá trabalho, né? Dá trabalho. Por quê? Você quer que todo mundo pague a luz da sala de reunião ao sair? Adivinha o que você tem que fazer? Você tem que apagar a luz da sala de reunião quando você sai. Você quer que as pessoas não deixem papel no chão? Adivinha? Você tem que parar e pegar o papel no chão. Tá todo mundo te observando o tempo inteiro como filhos, né? Para saber o que esse cara tá falando, que é realmente verdade, ou ele faz o que ele fala ou não. Tá todo mundo te testando, saber quem você realmente é. Então, se você quer ser um líder, você tem que liderar, por exemplo. Não tem outra saída, não existe alternativa. Porque está todo mundo te observando. Se você grita com as pessoas, então gritar é a norma. Se você fala palavrão o tempo inteiro e desrespeita as pessoas, essa passa a ser a norma. Se você chega atrasado e acha que aquilo é bonito, porque você é muito importante, você chega atrasado, adivinha? A empresa vai toda chegar atrasada, ninguém vai valorizar a pontualidade. Você quer pontualidade? Seja você pontual. Quer que as pessoas fiquem no escritório? Esteja você no escritório. Então, isso é acho que transcende. Walk the talk. Isso transcende a questão do líder atual, né? Eu acho que isso é uma questão, mas ainda mais hoje, porque por causa do raio do aparelhinho. Então, se eu quero estar presente e eu quero que você preste atenção no que eu estou te dizendo, eu não posso ficar atendendo todo mundo que me manda WhatsApp enquanto a gente está conversando. Por quê? Eu estou dando o exemplo de que quando eu estou com você, eu estou 200% com você. E a outra coisa é que as organizações estão muito horizontais e as pessoas entendem, para mim, de forma errada o que é uma estrutura horizontal de uma empresa. Não é você tirar biombo entre as mesas e pintar a parede e todo mundo ter aquelas caixinhas para deixar as coisas e toda... Isso não é... Isso é descolado, né? Isso é descolado, é bonitinho, mas isso não é ser um ambiente horizontal. O ambiente horizontal vem do fato de que... Você viu que eu falo pra burro, né, Gabriela? Não tem jeito. Esse cara já sabe. Vem do fato de que hoje a geração Y, principalmente, que é a primeira nativa digital, chega à idade adulta com muito acesso à informação.
E acesso à informação era um dos poderes de quem era chefe. Né? Então você, para se manter importante chefe, você tinha informações que você divulgava para todo mundo. Então, ter e controlar informação era uma forma de poder. Só que, adivinha, hoje eu google qualquer coisa. Então eu digo para as minhas filhas, e repito para todo mundo, né, que a minha geração, eu estou com 58 agora, sou de 65, foi a última geração em que ter acesso à informação era fonte de vantagem competitiva. Caramba, eu nunca imaginei isso e foi uma sensação que eu tive, né, assim, de realmente a gente tentar buscar informação às vezes de pessoas que já tenham uma idade, já tem uma posição diferenciada e a pessoa não conseguir compartilhar, reter literalmente conhecimento, mas não de forma assim, eu quero reter, mas sem perceber ela tá retendo, sabe? Porque é uma forma de poder. A minha geração viu isso, quando eu comecei a trabalhar era isso mesmo. O cara que era chefe, não era líder, que era chefe, ele controlava a informação. Por quê? Porque controlando só eu tenho essa informação, só que isso não funciona mais. Não penso. Você precisa, primeiro porque você não faz tudo sozinho mais. Até a metodologia da Link, né, Kaique? Eu acho que é super relacionado que antes as universidades eram detentoras do conhecimento, né? Elas possuíam ali a experiência, a informação e passavam para os alunos. Agora, a informação tá aí, né? O Álvaro sempre dá esse exemplo, né, Kaique? A informação tá aí. Se você quiser ver a aula de Harvard sobre cultura, estruturação de times, tá lá no YouTube, possivelmente. Você vai assistir e acessar da fonte. Então, acho que esse saber tatear isso, como você tá colocando, Kaique, do líder moderno é muito importante, né? Eu acho. Aliás, eu não acho, eu tenho certeza. Por quê? Porque, como eu estava dizendo, não é mais fonte de vantagem competitiva. Você ter acesso à informação. Então, o que é fonte? É saber o que fazer com a informação. Legal. Então, uma instituição de ensino moderno, e são poucas, e é o que a Link tenta pôr em prática todo dia, e quando eu estava ajudando, né, no início da Link, eu citei muito a Minerva University nos Estados Unidos, que é um projeto sensacional. Um dos pilares da Minerva, que a gente tenta implementar todo dia na Link, é esse, que ninguém vai para o ensino superior porque está buscando informação. Informação tem. Eu faço o curso mais bacana de Harvard. No YouTube tem um monte de coisa. Hoje em dia eu aprendo um monte de coisa no YouTube. Então o que você quer numa instituição de ensino superior? Você quer a experiência, você quer o contato com gente muito bacana, professores que sejam relevantes para a tua formação, você quer ter pares, porque muito do teu aprendizado não vem do professor, vem dos seus pares. Mesma coisa numa empresa, tá? Então, porque você quer um time forte, porque você tem que ser generoso, para voltar no meu último ponto aqui. Por que generosidade? Porque essa nova geração, né, mas a geração Y, chegando no mercado de trabalho há anos atrás, vindo com muito acesso à informação por ser nativa digital, não enxerga mais hierarquia da forma que a minha geração enxergava. Então, se eu falar assim, não, mas eu tentar dar uma de muito inteligente porque eu vi tal informação, ele viu igualzinho. Aliás, essa galera vê coisas muito mais rápido. Tem a síndrome da página 2. Mas estar aware, saber que está acontecendo, todo mundo sabe que está acontecendo o tempo todo. Então, essa não é mais uma fonte de poder. E o que você tem que ter para ser um líder? Outra dificuldade, generosidade com o seu conhecimento e com a sua experiência. E não tem só a ver com idade. Milhagem tem coisa que não tem jeito. Você só aprende porque você viveu e passou por muitas situações. Quando você é mais jovem, você passou por menos situações, tem menos experiência. Mas tem gente jovem que já passou por coisas que o cara mais velho não passou. Então, a beleza está em um ambiente muito mais colaborativo e muito menos top-down. Só que eu acho que ainda existe essa crença, e no Brasil, imensa, de que você tem que controlar a informação, de que você, eu como sou importante, sou chefe, mas não líder, eu posso interromper e ficar olhando o celular o tempo inteiro, não me interessa porque eu sou chefe, e eu faço as coisas acidentalmente e não intencionalmente. Então, para mim, esses são os grandes desafios, que são os desafios da sociedade digital, que é ser intencional, estar presente e
ter generosidade com conhecimento e experiência. Eu acho que isso vai linkar muito com uma conversa que eu tive com o René Torres, que ele é VP da Arquiloc. Ele falou assim, que as pessoas, elas só mudam de cadeira. Então, assim, quando muitas pessoas, elas pegam, só porque fulano não tá mais na cadeira, não vou conversar com ele, ou vou tratar de forma diferente, não vou ter o mesmo respeito, não vou ter esses pontos que você comentou, mas que, na verdade, as pessoas só mudam de cadeira, né? E que cada vez mais a gente tem pessoas no mesmo momento ou em níveis diferentes que vão se reencontrar também. Olha, você falando essa palavra cadeira me lembrou uma outra coisa, que para mim é um mal também do momento que a gente vive. Existem coisas, obrigações que vêm com a cadeira. Quando você está numa empresa, qualquer que seja a empresa, qualquer que seja o tamanho, você não é diretor ou é CEO, você está diretor e está... E isso passa, inclusive, pelo ambiente político no Brasil. A presidência do Brasil, assim como a cadeira de presidente daquela empresa, transcende você. Você está temporariamente ocupando aquela cadeira. Total. Então, você tem que ter a humildade de saber que você não é nada. Você está. Porque a hora que você sai daquela cadeira, o cara que te bajulava e que te convidava para eventos, deixa de te convidar e de te bajular. Então, tem que ter essa humildade de saber que você não é perene, aquilo não é você. Você está passando pela cadeira. E a outra coisa é que a cadeira traz com ela obrigações. E que todo mundo quer ser chefe. Mas para ser líder, você tem que entender, sentou nessa cadeira, tem coisas que você não vai poder fazer mais. Total. Tem palavras e formas de como se comunicar que você não vai mais poder fazer. Porque está todo mundo te observando cada vez mais e você é exemplo do que você quer que a empresa seja. Então, a cadeira traz um peso, uma obrigação, ou várias obrigações, e nem todo mundo quer a cadeira, quer o status da cadeira, mas não quer as obrigações. Boa. É verdade. E Kaique, quando você lida com as pessoas que, recentemente sentaram nessa cadeira, que a gente estava falando aqui no off um pouco, de pessoas que estão assumiram cargos de gestão, cara, e você precisa mentorar essas pessoas, trazer boas experiências, como que você faz a sua mentoria? Você, cara, faz de maneira personalizada os objetivos? Como que é na prática, assim, uma mentoria? Acho que linka muito também com o que você estava falando de que nem todo mundo é mentor. Como que é uma mentoria de alguém que sabe ser mentor, Kaique? Quero parecer... Não, prepotente. Hora da verdade. Conte a verdade. E certamente tem método, tá? Legal. Mas para mim vem de uma forma muito intuitiva. O primeiro superpoder de um bom mentor é empatia. Olha só. Para você ser empático, você tem que saber ouvir para poder se colocar na posição do outro. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é muito mais você saber perguntar do que você oferecer respostas. Tá. Então, as perguntas certas, né? Eu não sei se são perguntas certas, mas se você estiver ouvindo bem, as perguntas vêm durante a conversa, entende? Então, quando você falou tem um método ou é personalizado, para mim vem de uma forma muito intuitiva. Então, tá. Como eu quero estar ali presente. Olha isso. Eu quero ser intencional naquela conversa. Eu estou naquela conversa, e se você está mentorando, para pensar um instante, né? Cara, você está tocando a vida de uma pessoa. Total. Eu encaro isso com uma responsabilidade tamanho do bonde e muita humildade. Então, legal. Você tem que... Então, primeiro, empatizar. Para empatizar, você tem que estar presente, tem que saber ouvir. Segundo, é perguntar. E a terceira coisa, que pode parecer meio tonta, mas para mim tem um poder incrível, é muitas vezes você devolver para a pessoa o que você ouviu. Então, você me conta o seu problema, fala, olha, aqui no Pode Sonhar, a gente tem um desafio XPTO. Tá.
putz, o que a gente fez foi isso, e eu tô achando isso muito ruim, porque trouxe esses problemas. Pode parecer básico, mas se eu virar para você e falar assim, peraí, Miguel, Briela, deixa eu entender. O que você me disse foi, olha, foi isso que você fez, isso trouxe esses problemas, e isso tá te angustiando. É isso? Às vezes, simplesmente te retornando o que eu ouvi, que não necessariamente foi o que você quis dizer, isso já traz conexão e já traz insights. Mas você só é capaz de fazer isso, adivinha? Se você ouviu. Se você ouviu. Se você não estava presente, não estava sendo intencional, Isso entra... como é que você vai devolver para a pessoa, entende? Isso entra naquela questão de quando a gente está se olhando, a gente tem mais dificuldade. E quando uma outra pessoa está olhando de fora, tem um olhar um pouco diferente. Então, quando você fala para a pessoa o problema e a situação daquilo que você ouviu, ela consegue entender num prisma sem ser ela, um prisma de terceiro? É total. Minha esposa fala o tempo inteiro, pô, você tá vendo? Você não tá fazendo isso, imagina que você tá se mentorando, ela fala pra mim. Então, agora imagina que você... Agora... Não tá vendo isso. Como é que você não tá vendo isso? Você mentora todo mundo, fala pras pessoas, e você não tá fazendo, é isso mesmo. É exatamente isso, Briela. Legal. E a beleza da mentoria tá nisso. É você ter uma pessoa com um olhar fresco, um ouvido fresco, porque todo mundo tem ponto cego, né? Tem coisas que você não tá vendo. Por quê? Você tá inserido na situação, né? E aí vem alguém e fala assim, peraí, mas você não viu isso aqui? Você... Putz. Claro. E por isso que isso amarra com o desafio dos jovens empreendedores. Assim, primeiro aspecto de um bom empreendedor é o cara que ouve muito, cara. Às vezes o cara está conversando comigo, eu vou mentorar a semana que vem uma empresa para Endeavor. A empreendedora ou o empreendedor sabe muito mais do que eu sobre aquele assunto, né? E aí você começa a falar sobre, dar insights, e o cara tá anotando, a pessoa tá anotando enlouquecidamente. Tem duas vantagens. Uma, o Miguel sabe, eu sou super a favor de você registrar as coisas. Quando a gente é jovem, a gente acha que tudo vai ficar na cabeça e não fica. Faz puff e vai embora. Então você tem que registrar. E é uma forma de você se ajudar a realmente interagir com aquela informação e absorver o que você ouviu. A outra coisa é uma amostra de eu estou prestando atenção e o que você está falando é valioso. Então imagina, você está falando com um cara, muitas vezes muito mais experiente naquele, muito mais conhecedor que ele tem, e o cara está anotando um monte de coisa que eu estou falando. Por quê? Porque ele sabe, ela sabe, como empreendedora, que todo mundo tem ponto cego. Então um bom empreendedor sabe, cara, eu sei que eu tenho um ponto cego. Então todo conhecimento, toda dica, ele está antenado. E assim como ele tomou decisões com convicção, o tempo inteiro ele está duvidando da decisão que ele mesmo tomou. Ou ela mesmo tomou. Dizendo, peraí, é para cá que eu estou indo, mas será que é certo mesmo? E o Miguel me deu um elemento, a Briela me deu outro elemento. E você está sempre se questionando, porque se você está realmente empreendendo em algo inovador, é um caminho provavelmente nunca antes traçado. Então, não tem mapa do tesouro. Você está fazendo o mapa enquanto você está andando. Então, isso é simplesmente ser inteligente e entender que você tem pontos cegos. Né? Então, a outra coisa que acontece é que na mentoria, para mim, né? Não sei se para todos, é uma experiência super rica. Cara. Porque você, mentorando, aprende uma barbaridade sobre você, sobre associações que você é capaz de fazer, sobre... É um prazer enorme ver sua experiência, seu conhecimento impactarem a vida de outras pessoas e, quem sabe, ajudá-las a não cair nos mesmos buracos que você já caiu, né? Se é para cair, cai em outros buracos novos. Mas nos que eu já caí, se eu conseguir evitar que você caia nos mesmos buracos, para mim já dá uma felicidade. Total. Eu não tive, tá? Nunca tive um mentor profissionalmente. Nunca tive ninguém que... Talvez daí me venha também esse prazer de... que nunca... nem profissionalmente, nem dentro das empresas, um chefe, um líder bacana, e nem fora, eu nunca tive um mentor. Legal. Mas um ponto importante é, o Brasil quer saber como que o jovem que está começando a empreender consegue ter um mentor como você. Pô, eu sou facinho. Eu adoro fazer isso. Você falou que era para também ter um momento de divulgação, eu vou queimar a largada, porque eu tenho pensado... Primeiro, eu adoro fazer isso e já faço isso, tanto pela Fundação Estudar quanto
pela Endeavor, de forma voluntária. Eu não sei exatamente ainda como, mas eu gostaria de fazer disso Um business. um business. Mas quando eu falo isso, eu já me... Você se cobra já. Não, eu já falo assim, putz, mas não tem muito a ver. Mas sim, eu gostaria de conseguir alcançar mais gente e fazer isso de uma forma sustentável para mim. Melhor coisa. Então, sim, eu ainda não sei exatamente como, Boa. mas... E eu estou me esforçando nesse momento para Exato. começar a ter uma presença digital maior. Fica o convite pra turma aí. É Kaique Peguria. Pegurier em todos, no Instagram, né, principalmente, né, Kaique? Sim, e no LinkedIn. E no LinkedIn. Quero Vamos começar... Kaique. O Instagram saiu do zero, mas precisa Legal. agora ter mais Tá disciplina. rolando. E eu quero começar a escrever também mais para o LinkedIn. E já comecei agora, acho que você vai querer explorar também o artigo. Exato. Saiu o primeiro artigo pela The Jobs, que faz parte do The News, Bacana. com o Hernani, né, que teve passagem pela Link, Exato. grande amigo. Já veio aqui no Pode Sonhar também o Hernani. Recebi com muita honra hoje o convite dele para fazer parte do conselho consultivo da The Legal. News. Hoje, ele me mandou o Que e-mail. sensacional. Então, estou muito feliz. E escrever para ele, para The News, vai me ajudar a ter a disciplina de escrever mais também. Então, eu quero ter mais presença. Então, as pessoas podem me procurar, tanto através do Instagram quanto no LinkedIn. Eu acho... E conseguir meu contato é muito fácil. Acho que eu sou uma pessoa muito acessível. Quem pode falar isso é o Miguel, não eu. Mas é isso. Legal, pô. Fica o convite pra todo mundo aqui que tá nos assistindo, turma. Esse cara que tem muito conteúdo, Kaique. Então, tenho certeza que tem muita coisa boa por vir pra aprender. E tem muito a ver com generosidade, né, Kaique? Com o que você tá falando aqui. Tenho certeza. Em todas as nossas interações ficou muito evidente, cara. A sua generosidade de compartilhar. Obrigado, cara. Que bom. E eu acho que seria muito bacana, Kaique. Fazer uma via de duas mãos, né, Miguel? Porque tem gente lá mesmo na Link e fora que não soube usar. Você é um exemplo, e outros como Fukuoka e outros alunos muito bacanas da tua turma, Sim. que vieram atrás e querem muito, né? Querem beber cada gota daquela experiência. Então, a experiência da mentoria não é só a qualidade do mentor, mas é também o interesse e o nível de envolvimento de quem está buscando a mentoria. Com certeza. Se eu só quiser ir até a página 2 como mentorado, é isso que vai acontecer. E, Kaique, até eu acho que puxando esse gancho, cara, teve algum case assim de um empreendedor, seja na Endeavor e nas outras iniciativas também que você está envolvido, que você fala, cara, isso aqui, essa mentoria, acho que eu pude gerar um resultado muito bacana, eu orgulho de contar a história de que eu fiz um processo de mentoria com essa empresa, com esse empreendedor. Tem alguma que brilha seus olhos, assim, que você gosta de compartilhar, cara? Putz, tem várias, cara. Várias. E o que mais acontece comigo, porque são muitos anos, né, cara? 23 anos. Mais de 23 anos agora. Mas uma coisa que acontece muito comigo é eu encontrar uma pessoa e a pessoa falar assim, puta, Kaique, você me falou uma coisa uma vez, eu nunca me esqueci. Quando isso acontece, não quer dizer que eu acerto sempre, mas quando isso acontece, me dá um prazer enorme. E muitas vezes eu não lembro que eu falei aquilo. Mas por quê? Porque não tem fórmula para mim. Entendi. Se você tiver presente, intencional ali naquela troca e disposto a compartilhar, o que vai sair naquela conversa é único. Sim. Não tem uma fórmula de bolo. Então, eu posso ter falado para você coisas porque você me ajudou, com o que você perguntou, com a forma com que você trouxe o problema, a fazer associações que numa próxima conversa eu não vou fazer. Legal. Porque isso acontece na hora que as duas pessoas estão presentes e se entregando àquela conexão, entendeu? Então, tem muita coisa que eu falei que eu não lembro e as pessoas lembram. E tem, por exemplo, um grande amigo de longa data, empreendedor Endeavor, de 2002, se não me engano, que é o Marcelo Salles, empreendedor serial e hoje ainda sócio da Movile. Ele montou a Anytime, que fundida com a Compera, com dinheiro de um investidor, virou o que vocês conhecem que é a Movile, que é a dona do iFood, ele ainda é sócio lá. E meu primeiro contato com ele e com os sócios dele, na época acho que eram 4, montando a Anytime, foi reprová-los no processo da Endeavor. Caramba. E no ano seguinte,
na sequência, eles voltaram, passaram, e no ano seguinte tinha lá uma homenagem qualquer, os empreendedores tinham que escolher o mentor que tinha mais impactado, e eles me escolheram. Eu falei, mas como é que vocês me escolheram? Ele falou, cara, porque o que você falou era o que a gente precisava ouvir. Não. Mas tem uma observação importante nessa frase dele, muito generosa também comigo, né? Ele quis ouvir, né? E o problema deles na época, se não me engano, era uma questão de foco. Como eram todos de engenharia, então, cara, é muito de tecnologia, muito comum. Ele tem uma ideia por minuto. Só que se você não focar, você não vai conseguir andar para frente, ainda mais com uma startup. 100%. Então, o que eu disse para ele, acho que foi algo parecido com... vocês estão abrindo muitas frentes, vocês têm que focar num problema, você sabe, o tripé que chega ao Product Market Fit, que é um problema, um cliente e um canal de distribuição. Senão você não vai para frente. Mas eles estavam a fim de ouvir, porque eles tiveram... Aquilo impactou o que eles estavam fazendo, porque eles ouviram e falaram, puta, acho que isso tem razão, tem conexão aconteceu, né? E como esse tem vários exemplos, mas talvez o que eu cite com muito carinho, né, foi meu envolvimento com a Movedu, que é o maior grupo de ensino profissionalizante do Brasil, fica em Rio Preto, aqui em São Paulo. O Rogério Gabriel é o CEO e fundador e dono da empresa, que é um cara que eu adoro, a gente virou super amigo. Começou com uma conversa em 2014, sei lá. Quando ele foi montar o conselho consultivo, ele me chamou, fiz parte da primeira turma e depois continuei para a segunda turma. Fiquei quase 5 anos interagindo com a empresa. Então, com mais tempo, eu tenho o prazer de ter visto ter podido ter mais impacto. Também porque a empresa, passando pela pandemia, imagina uma franqueador, durante a pandemia, de ensino presencial para ensino profissionalizante, foi super difícil, né? Então, quando você vai para a trincheira junto e você realmente está presente e está disposto a ajudar, cria conexões incríveis. Então, como a gente conviveu muito tempo, eu tenho um carinho assim muito grande. Bacana. Pelo voto de confiança que ele deu a mim e aos outros 2 conselheiros consultivos, e é o que a gente conseguiu construir, porque quem estava lá para ajudar estava realmente para ajudar, e ele estava ali realmente querendo melhorar, ouvir, trocar e estabelecer essa conexão. Então foi uma experiência muito bacana. Bacana. E, Kaique, como que funciona, cara, para os empreendedores que estão nos assistindo para participar do processo da Endeavor? É aberto assim? Tem que ser por indicação? Como que funciona? Olha, eu talvez não esteja super up-to-date, porque tem uma série de canais, eu acho que isso continua mais ou menos da mesma forma. No início, a Endeavor basicamente fazia cold call, e achar empreendedores, porque ninguém sabia quem era a Endeavor, e chamava os caras para o processo seletivo. À medida que ela foi ficando conhecida e tendo reconhecimento pelo trabalho que eu acho excelente que é feito lá, mais gente começou a buscar. Então tem gente que vai até a Endeavor, tem muita recomendação da rede, então os mentores, voluntários, embaixadores que são muito próximos da Endeavor, quando trombam, né, com um empreendedor fazendo um negócio legal, vão lá e falam, você precisa falar com esses caras aqui, porque eles estão fazendo alguma coisa, me parece alguma coisa especial. O que a Endeavor diz é que essas recomendações são muito valiosas. Por quê? Porque é de gente que já conhece a Endeavor, né? Legal. Já colabora com a Endeavor. Mas muita gente procura. E hoje eles têm também o trabalho que eles fazem de Open Innovation com as empresas, com muitas empresas, né? Que eles chamam agora o programa Scale Up. Então eles fazem por setores, eu acho que ainda fazem por setores. Então, empresas de um setor patrocinam uma aceleração, né, uma mentoria coletiva para aquele setor, e com isso eles conhecem várias empresas, e as melhores empresas acabam evoluindo e entrando no processo, andando no funil, vamos dizer assim, de seleção da Endeavor e avançando no processo seletivo. Perfeito, entendi. Mas hoje, como eles são muito conhecidos, acho que tem muita gente que também vai atrás. E o site da Endeavor, isso tem que ser dito para quem quer empreender no Brasil. Você é um jovem empreendedor, a maior e mais completa videoteca, biblioteca e blog de empreendedorismo no Brasil é o site da Endeavor. E é gratuito, você entra lá. Você entra lá, tem lá recursos, tem vídeo, tem case, tem paper, artigos,
Cara, é muito rico. Muito Eu conteúdo. uso. Há anos atrás, eu fui chamado para fazer um trabalho de planejamento estratégico. A primeira coisa que eu fiz foi entrar no site da Endeavor e falar planejamento estratégico de startups. Apareceu a partir dali. Depois eu fui e comprei outros recursos e outros livros. Legal. Mas então esse é um recurso que quem não está nos assistindo aqui e não interessa a sua idade, está afim de empreender, mas eu não sei direito como é que funciona a Venture Capital, como é que não funciona, meu projeto é para Venture Capital, não é? Entra no site da Endeavor e consome tudo aquilo ali. E segunda fonte espetacular é a do Y Combinator. Que bacana. É a Startup School do Y Combinator, que é, se não me engano, conteúdo gratuito. Se você se registrar como um empreendedor, você já tem acesso a tudo lá dentro e tem muita coisa bacana lá também. Legal. A gente tinha até separado aqui para pedir referências para você. Né? Acho que foram 2 dicas sensacionais já para tudo que tá. Tem mais 2. Assim, no Brasil hoje, fora a Endeavor e fora até de literatura, Kaique. Sei que você gosta de ler muito, assim, livros também. Se tiver alguma recomendação. Alguma que você acha, pensando no nosso público, que você conhece muito bem, você tem contato constante de jovens empreendedores. Mas acho que antes de falar de livro, o importante além da Endeavor, e para quem lê em inglês, o Y Combinator, se bem que hoje você põe lá, traduza para português e vai na hora. Tem a Associação Brasileira de Startups, a AB Startups, que é muito legal, tem muito conteúdo bacana para ser consumido lá. Tem a Anjos do Brasil, que talvez tenha um conteúdo um pouco mais voltado para quem está buscando anjo e está querendo ser anjo, né, em fazer investimento anjo, mas também é muito legal. Olha, eu acho que esses são os principais. O Distrito hoje, que é um conjunto de coworkings, né, temáticos, e também uma consultoria de Open Innovation. Pessoal do Distrito, que se estiver ouvindo, se eu tiver definido errado, depois você me dá um pito. Eu conheço lá os fundadores, mas o Distrito faz um trabalho muito bacana hoje de estruturação de informação, então os reportes do Distrito são muito úteis. Muito úteis. Kaique, eu acho que chegou no momento clássico aqui do Pode Sonhar agora. A gente já preparou o Kaique aqui. Preparou nada, falou que ia ser surpresa. É surpresa. A gente decidiu substituir a dinâmica que vocês estão acostumados a ver da venda do objeto inusitado por uma mentoria ao vivo. Não tem coisa mais valiosa que isso aqui, Kaique. Então, a gente pensou em falar um desafio real que a gente passa aqui no Pode Sonhar de um amigo, um grande amigo, o Adilson, que deve estar nos assistindo aí. Um abraço para o Adilson. Fez uma provocação pra gente que machucou, doeu assim, Kaique, falou que ele não via, primeiro, né, que você falou que começa com objetivo, Pode Sonhar tá querendo, tem como objetivo se consolidar como porta-voz do empreendedorismo jovem brasileiro. Então quer ser uma baita fonte de conteúdo para esse público, sabe, Kaique? E o Adilson trouxe, na visão desse meu amigo, ele falou que existe pouco que distingue o Pode Sonhar de outros podcasts de empreendedorismo, de outros podcasts de negócios, como os exemplos que a gente conhece, Joel J, JJ, os Sócios, o Critique, que é o próprio podcast do Estúdios Flow, né? Super se consolidam, e eu acho que a dúvida é aqui, como que a gente pode, assim, se consolidar, competir com esses grandes players, assim, para se consolidar o Pode Sonhar com esse público-alvo específico, Kaique? Então, esse é exatamente o tipo de pergunta que a gente falou que é ruim de fazer. Como eu faço isso? Porque eu não vou te falar como fazer. Isso é um desafio para todo mundo, porque vamos falar de alguns fatos, né? Sim, hoje todo mundo, né? 7 bilhões e não sei quanto, 8 bilhões ou quase todos, né? Todo mundo que tem acesso a um celular hoje vira um criador de conteúdo potencial. Então, tem muita coisa acontecendo e tem muito conteúdo sendo produzido por todo mundo. Então, sim, fica mais difícil simplesmente na produção de conteúdo você se diferenciar. Sem sombra de dúvida. Quão bem vocês conhecem hoje? Quanto tempo tem de operação, Pode Sonhar? Tem
2 anos. Vamos fazer 1 ano, na verdade 1 ano e 9 meses. Vamos fazer 2 anos em breve. Provavelmente quando esse episódio for ao ar. Quão bem vocês conhecem a audiência do Pode Sonhar? Boa. Em termos de dados, Kaique, as plataformas dão muitos insights pra gente, né? De, faixa etária, geografia, onde essas pessoas estão. A gente tem muita dificuldade de conhecer mais qualitativamente essa audiência, sabe? O que são verdadeiramente as dores desse público, os anseios deles, sabe? A gente tem dificuldade de manter essa comunicação próxima com eles para descobrir como que gera valor efetivamente, principalmente conteúdo. A gente vê um negócio que mexe com a emoção, que quer entreter também. Então é um aspecto que os dados, às vezes, não traz os insights suficientes, ao nosso ver, para personalizar o conteúdo de forma que a gente fale, tenho certeza que isso aqui está gerando valor para os anseios e desejos dessa pessoa, sabe? Sim, mas então, conhecemos bem ou não conhecemos bem a audiência do Pode Sonhar? Não como a gente gostaria, não conhecemos bem. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, não tem jeito, né? Então, não dizendo o que tem que ser feito, mas revisando o que quer dizer estar nessa fase. Se a gente não sabe ainda muito bem quem é a sua audiência, a audiência ou a persona, e a gente ainda está num momento de flow, né, de fluxo, do que realmente a gente está querendo ser para esse público. Isso quer dizer que você está numa fase de descoberta. Descoberta, 100%. E nessa fase de descoberta, isso é assim, de novo, isso é conhecimento e já é, eu diria, já é, não é que é sólido, mas já é bem conhecido o que caracteriza essa fase de descoberta. Isso quer dizer que você ainda não sabe direito quem é a sua pessoa, a persona do seu cliente. Então você não sabe muito bem que problema você está resolvendo. E se você não sabe muito bem qual é o problema, você não sabe qual é a solução que você vai oferecer para aquele problema. Por isso chama a fase de descoberta. E o fundamental, a característica dessa fase é que você faz coisas nesse momento que não escalam. Então você pode e deve fazer coisas que não escalam. Um exemplo de uma coisa que não escala. Ligar para um monte de gente que assiste. Pedir para conversar com as pessoas que toparem. Legal. Por quê? Porque se uma hora você chegar a 2 milhões, não dá para falar com 2 milhões de pessoas. Então isso não escala. Mas nesse momento de descoberta, isso é super importante. Legal. Então e ninguém pode fazer esse papel pelo empreendedor. Nesse momento de descoberta. Depois, quando você já está maior e você pode ter uma área de design e de marketing que mantém contato com o seu cliente, que já sabe quem é a persona, já alimenta essa conexão com o seu cliente e aumenta a sua inteligência sobre o comportamento, os problemas e as soluções que você pode oferecer. Mas nesse momento você pode e deve fazer coisas que não escalam. Essa é a primeira coisa. Legal. Então a primeira coisa ligar para as pessoas. É falar com essa galera. Falar com essa galera. Por que você assiste? Por que você não assiste? E não só falar com os que assistem, mas falar com o pessoal que assistiu e parou de assistir. Ou convidar críticos, né? Legal. Gente que tem o potencial, porque agora o que você tem é uma tese. Eu acredito que existe um público chamado jovens empreendedores, eu acredito que essas pessoas estão carentes de determinado tipo de conversa, e por isso eu montei exatamente esse meu produto. Né? Mas isso é uma hipótese, é uma tese. Essa fase de descoberta, a outra forma de dizer, ela se caracteriza por você tentar tirar riscos do negócio. Então, você tem que ir respondendo hipóteses. Então, quais são as hipóteses que você tem? E você arrumar formas de testar essas hipóteses para você aprender e ir ajustando o teu entendimento da persona, do problema e, por consequência, da solução que você está oferecendo. Então, isso não tem jeito. E não é terceirizável.
Interessante. Quem tem que fazer isso é o empreendedor. Se é um negócio de varejo, como já tem colegas teus lá que fizeram negócio de varejo, você vai ter que ir pra lojinha lá, ficar com a barriga não, mas não tem jeito, cara. Se você não fizer, você não vai ter essa experiência em primeira mão com o cliente e Vai entender o que é valor, né? Exato. Exato. Como que acha o produto ideal. Legal isso. Então, aí. primeira coisa é buscar formas de interagir com o público que você acredita que é o público que está sendo impactado pelo Pode Sonhar. Por quê? Para tentar entender esse cara. 100%. Chamar ele para participar. É isso. Para entender cada vez melhor do que ele está carecendo, para você poder entender esse problema e poder cada vez mais. Legal. A outra coisa que eu diria, com base em exemplos de outras iniciativas de conteúdo, é que hoje elas estão muito próximas da educação. Então, a própria Y Combinator começou a organizar as informações das experiências que eles tinham com as turmas de startups. Isso virou o quê? A Startup School. Que estruturaram esse conteúdo e passa. Então, produção de conteúdo hoje tem. Se você sabe para quem você está fazendo, quais são os problemas, está próximo de educação. Então, se você absorver o conteúdo, ou organizar o conteúdo do que está sendo discutido aqui de alguma forma, você está aprendendo o tempo todo com seus convidados. Se isso é relevante para o problema da audiência que você começa a conhecer cada vez melhor, educação está na primeira derivada aí do conteúdo puro de podcast. Legal isso. Bacana mesmo, é uma oportunidade. Tem muito produtor de conteúdo, né? É uma tendência que lançam cursos, né? Apostam nessa linha de educação, de fato. Mas, de novo, é uma primeira derivada provável, mas você só vai saber se isso faz parte da solução para o teu público, se você conhecer o público e entender melhor qual é que gera o problema. Que gera valor para eles, não tem jeito. E isso faz total sentido com a minha produção de conteúdo, que eu produzo conteúdo sobre marketing. E geralmente eu sempre trago essas questões das caixinhas, da galera responder quem são as referências, e até mesmo dar esse feedback de, tipo assim, tá fazendo sentido? É um problema? É uma solução de alguma coisa? Ou é uma coisa que é só fumaça, que não tá fazendo sentido nenhum? O alcance do meio digital é inquestionável. Mas a outra tendência que pode ser pouco intuitiva para algumas pessoas, para mim é meio óbvia, mas especialmente depois da pandemia, o mundo inteiro está desejando conexões. Verdade. E o ser humano, a gente vai demorar um bocado de tempo para a gente virar um animal com um comportamento diferente. A gente ainda se comporta que nem o catador e caçador do passado. Essencialmente, nosso cérebro, nossos estímulos todos vêm dali. E a gente quer conexões. O ser humano vive de conexões. 100%. Então, isso é uma tendência que pode e deve ser explorada. Existe oportunidade para conexões presenciais? Olha isso. Entendi. E assim, essa é a pergunta. Vou dar um exemplo. Óbvio que é um cara super mega blaster hoje no YouTube, que é o Jordan Peterson, que eu sigo desde que ele não era tão relevante. Ele, em 2016, começou a brigar, se não me engano, 16 ou 17, começou a brigar com o governo canadense que queria impor regras de uso da língua. Segundo a interpretação dele, ficou super famoso. E o que ele fez? Ele fez uma turnê. Acho que em 2017 ou 2018, inclusive internacional na época, na Europa, Estados Unidos, em que eles iam para as cidades, reservavam espaço naquelas cidades, e ele fazia uma apresentação que era também perguntas e respostas, tinha uma exposição e tinha um momento de troca com o público. Legal. Com ingresso pago, e as pessoas buscavam essa interação presencial com ele. Sim. Então isso é uma tendência. Se o que o Pode Sonhar está colocando é relevante, esse conteúdo
organizado pode interessar num outro formato. Exato. Isso é uma grande hipótese também, Kaique. Muito legal mesmo, cara. Mais do que, de novo, dizer o que fazer, eu estou dizendo que eu acho que é uma tendência. Sim. As pessoas estão querendo conexões, e se quem você traz aqui é relevante para o público que você está crescendo, É isso. pode haver a oportunidade É isso. de outros formatos. Teve alguma aula de tendência que realmente foi justamente isso, nessa questão de criação de comunidades, e até tem um podcast que eram 2 meninas que elas falam no banheiro sobre coisas de menina, e aí elas cresceram tanto que elas começaram a justamente abrir pro público, e elas gravam um podcast num teatro gigante e a galera compra pra assistir. Olha que absurdo, é uma baita tendência, legal. Como, traz valor, cara. Eu acho que essas mentorias na prática, essa Total. criação de conteúdo e tudo isso, Kaique, dá pra ver também na prática o quanto você traz com humildade e, respeitando, você entende, eu acho que a responsabilidade que é isso, Kaique. Então, Eu acho que é enorme. é muito legal isso. Mas isso está acontecendo. Eu digo que tem um movimento qualquer analógico acontecendo no mundo digital. Verdade. Então, É absurdo. Quem, tem oportunidade de saber endereçar isso é muito bacana mesmo. existe essa necessidade de conexões. Isso eu não tenho dúvida. Como é que isso se encaixa na persona? Por isso que é tão importante saber quem é o teu cliente, quem é a Sim. tua audiência, né? Onde é que está essa pessoa? Exato. Eles estão aonde? Sim. Se você joga isso nas redes sociais, para mim, e essa é a vantagem do digital, provocar essas interações para entender quem são essas pessoas e onde elas estão. Perfeito. Legal. Sensacional. E, eu ficava aqui por horas para colher mais insights aqui, Kaique. Cara, eu agradeço. Eu sou suspeito pra caramba pra falar, mas foi muito rico pra mim. É sempre muito rico pra mim interagir com você. Tenho certeza pra quem tá nos assistindo também, Kaique. Gratidão. Mas antes, você me pediu um livro. É verdade. E eu falei dos recursos, mas não falei o livro. Você já sabe qual é o livro que eu vou falar, provavelmente. Porque para mim, vou falar olhando para lá, pode deixar. Para mim, tem antes desse livro e depois desse livro. Legal. Você tem uma ideia, quando ele foi lançado em 2011, e eu li de primeira mão em 2011, eu era presidente da IPEI, eu comprei para todos os meus diretores, eu tinha 6 ou 7 diretos, fiz uma dedicatória do meu dinheiro. Fiz uma dedicatória personalizada para cada um deles e dei para eles o livro. Disse: vocês têm que ler isso aqui. E ano passado, uma das minhas diretas postou a minha dedicatória no LinkedIn, falando de quanto aquilo tinha significado para ela. Então, não sei o que. Você vê, esse é um exemplo que você falou de como se impacta as pessoas. Eu não fiz isso pensando em. Para mim, esse troço é importante, isso é bom para o negócio, é um livro que me marcou muito. Essas pessoas são importantíssimas para o negócio que eu estou dirigindo, eu tenho que compartilhar isso com elas de alguma forma. Faltou talvez eu ter sido mais chato e feito todo mundo ler, compartilhar, estudar o livro e tal. Eu sou mais libertário nesse aspecto, mas não tão micromanager talvez, mas eu dei o livro. Né? E o livro é o The Lean Startup, que foi traduzido como Startup Enxuta, e para mim esse livro é divisor de águas. É divisor de águas. Quem quer empreender tem que ler esse livro. Se você quiser ler um livro anterior a ele, foi o primeiro livro que falou que o plano inicial de uma startup nunca é o plano que vinga, e que você deveria começar o quanto antes a interagir com o teu cliente, porque provavelmente o plano A não é o plano que ia vingar. É um livro que chama Getting to Plan B, indo para o plano B, que é anterior ao Lean Startup. Mas quem lê o Lean Startup, eu acho que você tem que ler o Getting to Plan B primeiro e depois o Lean Startup. Se você ler o Lean Startup primeiro, quando você for ler o outro, ele vai parecer mais... Entendi. Menos rico. Tá, né? legal. Mas é o Lean Startup. E quem quiser continuar, depois o Eric Ries escreveu o The Startup Way, que ele ficou tão fã do método da Toyota, que foi o que gerou a expressão Lean, processo produtivo da Toyota, que virou a filosofia Lean, que ele, impressionado, tendo lido
bíblia disso que chama The Toyota Way. Aham. Ele escreveu Lean Startup e depois ele, em homenagem a esse livro que tinha impactado ele, que é o Toyota Way, ele escreveu The Startup Way, que é como você pega o que ele escreveu no primeiro para startups e aplica dentro de empresas. Legal. Uma filosofia de inovação dentro das empresas. E quem Esses dois quiser livros- mais, segue o Kaique Pegurier no Instagram. É isso, a partir de... E perguntem, e eu detesto one-way conversations, então me perguntem, Interage. peçam, aí vai ser a forma de me ajudar, inclusive, a produzir mais conteúdo. Então, Tá. The Lean Startup e The Startup Way são as Legal. minhas duas dicas Muito boa. must read. Muito Tem que bom. ler. É, exato, muito legal, Kaique. Novamente, gratidão gigante por estar Obrigada. aqui. Pô, E por eu a estar- vocês por me convidarem. Pô, prazerzaço. Então, turma, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E o mais importante, comentar o que vocês acharam. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, em todos os streams de áudio, Pode Sonhar Podcast e também no Poder 360. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto.